Olá, bem-vindo ao Condominicando, o seu podcast que fala tudo sobre condomínios. E hoje o assunto é muito interessante e vou confessar, pouco síndico domina esse assunto, seguro. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente deixa para a administradora fazer o contrato, né? Fazer lá, ou procurar o corretor e fechar esse seguro. Mas o síndico tem que ficar atento. E precisa saber. Conosco hoje o doutor Marco Davi, que é um especialista no assunto, e, claro, Cláudia La Regina. Bem-vindos. Glaucia La Regina. Gente, é porque o assunto é tão maluco que tô falando. Não tô Mas falando. não tem problema não, Cláudia era minha mãe, todo mundo confundia. Bom dia. Bom, do entrevistado eu não errei não, gente, é porque o homem é cheio das informações aqui. Fala um pouquinho só para o povo ter noção de quem é que nós estamos recebendo hoje, doutor Marco. Então, meu nome é Marco Antônio, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Em seguros a gente já tem uma experiência que vai desde 2007, né? Eu trabalhei em seguradora, minha família tinha uma corretora de seguros, eu trabalhei com eles, trabalhei num grande escritório de São Paulo na área de seguros, na área regulatória. E depois de um tempinho aí que a gente passou, a gente começou a criar asas e fazer o caminho sozinho, né? Mas o senhor tem até uma experiência internacional, não é isso? Tenho sim. Morei fora do país, também fiz cursos fora do país, vocacionados à área internacional, mas em seguro mesmo, o nosso mercado ele é especial e a prática que conta aqui para o Brasil é a prática aqui da casinha, né? Tá aqui no Brasil e vendo como a gente faz as coisas. O Brasil é diferenciado, né? E tem profissionais, assim, muitas vezes a gente fala, é o profissional de fora. Agora, os profissionais brasileiros são excelentes, né? Olha, eu vou dizer, a gente tem de tudo, mas quando a gente dá para ser bom, a gente é bom, né? Aê. A gente pode falar isso sobre síndico, né, Glaucia? Exatamente. Podemos, nós temos autoridade para falar sobre síndico aqui. Glaucia, você tem seguro lá no seu condomínio? Claro que tem, com Você- certeza. Você acredita que eu vi recente que uma síndica moradora falou que ela não fez o seguro do condomínio dela, ela está resolvendo um monte de coisas que ela, né, acha que é mais importante. Mas isso é um problema sério, né? Eu diria assim que, do ponto de vista de legislação, a gente já tem duas legislações que exigem a contratação do seguro, né? Vou falar que o Decreto-Lei 73, que trata dos seguros obrigatórios aqui no Brasil, exige que as pessoas jurídicas de direito privado que tenham bens, tenham no mínimo a cobertura de seguro patrimonial, mas também a Lei dos Condomínios Edilícios também estabelece lá a necessidade de se contratar o seguro de incêndio, né? Tanto que, se for olhar as convenções, eu diria que se não for 100%, mas a maioria delas vai estabelecer que se houver um incêndio, quais são os quórums para deliberar se vão reconstruir ou não vão reconstruir. E com que dinheiro a gente reconstrói um condomínio, um prédio, uma obra de engenharia, se não tiver um seguro? O Código Civil também, ele reforça, ele determina que o síndico é obrigado a fazer Sim. o seguro da edificação. Então, síndicos, olha, presta atenção aí, se não tem, a prioridade tem que ser o seguro, porque, inclusive, o síndico, ele responde, né, civil e criminalmente. Já imaginou? Ninguém quer esse problema, já basta de problema, né, Glaucia? A gente já tem Chega. problema demais. E essa síndica está correndo um risco enorme, porque se acontecer alguma coisa, ela vai ter que responder. Mas responder com o quê, gente? Ela vai ter que responder, porque ela não fez o seguro, é uma obrigação dela. É a responsabilidade civil profissional do síndico. Não é, a gente tem condomínios que tratam a questão como, é uma coisa de todos, é um condômino que faz, e aqui não contra a gestão do condômino, tem condôminos muito competentes que se assessoram dos outros, mas o síndico é um administrador como se fosse um administrador de uma empresa. E ele responde, sim, com o patrimônio pessoal dele pelos atos, erros e omissões, não dolosos, mas que cometem na gestão. E um deles é a não contratação do seguro. O legal é que o seguro tem até possivelmente a cobertura para esses erros e omissões do síndico. Tá, mas se ele não tem nem o seguro que é obrigatório, ele não vai ter o seguro que os assegure? Então corre para um corretor de seguros de confiança, vamos estabelecer uma contratação. Você, síndico, se não tiver seguro, procure um corretor de seguro de confiança. Boa! Agora, ô Glaucia,
com tantos corretores assim e com tantos profissionais, como é que a gente sabe qual que é o de confiança? Existe? Ele tem que estar cadastrado em algum órgão? Todo corretor de seguros, para intermediar seguros no Brasil, ele tem que ser devidamente habilitado e registrado perante a SUSEP. Então, no site da SUSEP, você pode consultar se a pessoa que está oferecendo seguro para você, ela é um corretor de seguros ou um representante de seguros. Tá? Tem diferença aí? Tem diferença. O corretor de seguros ele é um agente independente, um intermediador independente que trará a necessidade do seu cliente, analisará o risco e ajudará ele a desenvolver a cobertura. Tá? Por isso que a gente sempre fala que corretor de seguros é que nem médico e advogado. Você tem o seu de confiança. Não tenha mais de um, não leve o trabalho de um para outro, porque no final o único que vai se dar mal é você, viu, síndico? O importante é ter um profissional, corretor, que você tem de confiança para ele lhe assessorar, estruturar as coberturas. O representante de seguros, ele é um agente de seguros da seguradora. Então, ele não tem independência. Ele vende os produtos daquela seguradora para a qual ele é contratado. O corretor, não. Ele vai bater no mercado, nas seguradoras. Né? O nosso mercado está maior, ele é grande, mas não existe apólice igual. Né? Não é porque a cobertura tem o mesmo nome que cada seguradora garante exatamente a mesma coisa. Então, entender o clausulado da apólice é importante. Tá? Tem até casos onde a gente é contratado para auxiliar a compreensão da extensão da cobertura e auxiliar, porque tem experiência na corretagem de seguros ou corretor junto com os nossos clientes na contratação, porque tem, por incrível que pareça, a cobertura de incêndio de uma seguradora pode não garantir exatamente o que é a cobertura de incêndio de outra seguradora. E quando a gente não sabe, a gente não tem experiência, a gente decide pelo quê? Pelo critério do preço. Verdade. E às vezes o critério do preço é uma armadilha para você, síndico, porque você parece que está fazendo uma boa ação para os seus condôminos e no final a gente, quando tem um sinistro, vai descobrir que a conta é muito maior. E aí passar numa Assembleia Geral para defender que você não contratou ou não tinha cobertura e você precisa aprovar uma arrecadação extra, olha, eu não gostaria de estar na pele de ninguém, viu? Com certeza. Principalmente, tem seguros que são apresentados para você com valor de novo, e tem outros que não. Você fala, pô, mas o mesmo valor aqui, mas esse está mais caro, esse está mais barato. Por quê? Porque aí você tem que ver se é o valor de novo ou não. Não vale a pena contratar alguma coisa que não seja valor de novo. Preste atenção. E a gente tem uma outra coisa, aqui é um pouco mais técnico, mas é importante, e por isso o corretor, novamente, é muito importante, o técnico é muito importante. Por exemplo, a cláusula de rateio nessa apólice, o que é uma cláusula de rateio? Se você subcontratar o seu seguro, você está dizendo que você, ou seja, na hora que você informa o valor que está em risco, você está dizendo que você está fazendo autosseguro para a seguradora da parte que você não informou. Então, se algo vale 100 e você contratou por 50, consequentemente, o prejuízo que seria indenizável vai ser indenizável sob 50%, porque você autossegurou 50%. Temos também outra coisa a pensar, e por isso é importante a manutenção do condomínio. Num seguro a valor de novo, se o seu condomínio, se a construção estiver depreciada em mais do que 50%, a indenização não é paga 100% no primeiro momento. Ela é paga primeiro o valor depreciado vezes 2, quando você começar a reconstruir. E se começar a reconstruir. Por quê? Porque daí a gente tem algumas questões relativas a não enriquecimento com seguro. Gente, o seguro muito é um complicado. contrato de boa-fé. Também Isso. tem isso. E assim, é super importante, de tudo que você está expondo para a gente aqui, ter um corretor de confiança e que ele possa avaliar as coberturas. Porque cada prédio é diferente do outro. Isso mesmo. A gente pode ter, por exemplo, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, por exemplo, vou citar uma região aqui de São Paulo, ali a Avenida Roque Petroni Júnior. A Roque Petroni Júnior, volta e meia, alaga. Os condomínios que ali se instalarem é de boa alvitre, né? Que contratem cobertura de alagamento. Mas a cobertura de alagamento é para todo mundo? E outra coisa, qual é o valor da cobertura que você vai contratar?
Não adianta ter uma cobertura de alagamento se você tem um condomínio com 100 unidades, por exemplo, e você contratar uma cobertura com R$10.000. Não vai dar para nada. Não né? vai dar para nada. Mas é uma cobertura cara. O importante o proibido não é gastar. Avaliar o risco. Eu vejo, assim, eu converso no meu condomínio, converso com as pessoas, o proibido não é gastar. O proibido é gastar mal o dinheiro de todo mundo. Boa. Então, assim, vamos gastar bem, vamos aplicar bem esse dinheiro. Às vezes, o barato sai caro. Muito caro. Muito caro. E é importante, não é porque contratar com um corretor sai caro que você é melhor fazer um seguro direto, e aí não depreciando, mas com o gerente do banco. O gerente do banco não foi treinado para aquilo. O corretor ele vai estar com você todo o caminho. Ele vai acompanhar o processo de regulação do sinistro, ele vai te ajudar a definir as coberturas, ele vai olhar as coisas. Isso é o corretor preocupado. Inclusive, né? num sinistro, né, ele tem uma grande participação também. Claro, claro. Mas lembrando, né? Às vezes a gente tem a má condição de entender que é porque ele é corretor, ele ajudou a intermediar, ele tem que resolver o sinistro. A principal parte do sinistro parte do segurado. Sim, mas em geral o corretor ajuda, você te orienta. Claro, claro. Como reclamar um sinistro, o que apresentar, de que forma apresentar, aonde ir. Ele analisando previamente, olha, isso aqui não é o caso de apresentar, porque vai criar uma confusão, porque às vezes nem sempre a pessoa que está recebendo isso vai ter a compreensão do que ele está recebendo. Então é importante esse métier, esse caminho que ele coloca, né? E as pessoas têm que entender que o seguro é a precificação de um prejuízo. Eu não vou dizer que é um investimento, porque ele não é um investimento, mas ele é o seu prejuízo precificado ao longo do tempo. É muito mais fácil pagar o meu prejuízo, sei lá, de uma queda do imóvel ao longo de 60 anos, que sai baratinho, do que eu pagar uma queda do imóvel numa vez só. Nossa. Não é, e aí a gente não vai fazer uma aposta, né? Exatamente a diferença, né? O jogo de aposta, você sabe que o resultado vai acontecer. O seguro, a gente não sabe, né? Mas é importante. É importante que você veja isso. E o seguro te dá o quê? Dá para o condomínio liquidez. Liquidez, tá? É o que eu falo. O brasileiro tem cultura de contratar seguro de automóvel. Por quê? Porque o brasileiro, ele é acostumado a ver o automóvel, acostumado a ver acidente. Então ele sabe quanto o carro dele custa. Mas o brasileiro não é acostumado, por exemplo, a contratar o seguro de dano para terceiro, que a gente chama de responsabilidade civil. E esse é o risco que eu mais tenho medo, porque eu não sei qual o carro que eu vou bater. E eu não sei se meu freio vai frear e eu não vou, Deus queira que nunca aconteça, matar alguém. Bater num Porsche. Mas Só o para-choque do Porsche. E às vezes acontece, peguei um óleo, o carro saiu, matei alguém. Bem, eu não sou responsável criminal por isso. Mas eu matei alguém, eu tenho uma responsabilidade civil sobre isso. Então precisa pensar também, e aí aos condomínios, os danos possíveis causados aos vizinhos, aos transeuntes. Bom, e aí vamos aqui na questão, o seguro obrigatório que o condomínio precisa fazer é o seguro contra incêndio, Sim. correto? Sim. O que esse seguro cobre? Esse seguro ele vai garantir, tá, os danos causados ao imóvel comum. É Tá. ao prédio, não é a questão do apartamento, da unidade. São as estruturas comuns do condomínio. Todos a estrutura. Então a gente fala estrutura, MMU, né, que o pessoal fala que é mecanismos, móveis e utensílios do condomínio em razão de um sinistro. Este seguro não é o seguro da unidade comum. Então, as benfeitorias e melhoramentos da unidade comum, ou seja, o piso, o gesso, o móvel, a geladeira, o fogão que foram colocados e não estavam lá no projeto original de quando da incorporação do condomínio, não serão incorporados a ele, não estão dentro desse seguro. É importante que o condômino contrate também o seu seguro patrimonial para a sua unidade. Porque também existem casos, aí também, novamente, voltando sempre, que eu acho que é o mais perigoso de todos, é a responsabilidade civil, que esse condômino também contrate, tá?
Por quê? Porque às vezes tem filho, tem cachorro, ou cobertura de responsabilidade civil familiar, que é o tipo de seguro, ele garante às vezes até essas questões de mordida de cachorro, o filho que resolve transferir todas as pedras que ele tem no pote ali para o carro do vizinho, sabe, que está ali embaixo. Sei. Tem isso também. Esse seguro ele é destinado a isso, é familiar, né? Então é importante que se faça ambos os seguros. Aí seria o condômino, o morador. O morador. Tá. Morador. Na questão do síndico, eu já vi também uma situação que, quando está fazendo obras, existe um seguro específico para as obras do condomínio? Eu acho que é seguro engenharia, alguma Risco coisa de assim. engenharia, Risco. instalações e montagens. É o nome da Essencial. cobertura. Essencial. Eu diria o seguinte, o seguro ele trabalha com a lei dos grandes riscos, né? Ele analisa a atividade corriqueira que está ocorrendo e precifica com base nisso. A atividade corriqueira de um condomínio é estar à disposição dos condôminos para o seu uso regular. Uma obra destoa muito do uso regular do condomínio. Então, quando você tem uma obra, ou vai fazer uma obra, não só para proteger o seu patrimônio, você tem que contratar esse seguro. Por quê? Porque o risco da obra, de acontecer algum acidente, é muito maior do que o risco do condomínio. Mesmo uma obra menor, separada, segregada, é importante que se avalie a necessidade da contratação de um seguro. Tá? Existe seguro até para demolição. Ou seja, aí você fala, mas Marco, por que seguro para demolição? Eu estou desmontando tudo. Eu falei, óbvio, mas eu posso causar um dano a terceiro quando eu estou demolindo. E aí o corretor especializado, e aí eu vou ser bem crítico a isso, a gente tem muito corretor, muita gente boa, mas é um corretor especializado na análise de risco, vai poder avaliar, tipo, quais seguros? Eu vou cancelar o seguro do condomínio e só fazer de responsabilidade o risco de engenharia? Ou eu vou manter os dois com coberturas que se entrelaçam para eu ter uma garantia maior? Mas o de incêndio é obrigatório, ele não pode cancelar. Não pode cancelar desde que esteja em uso. Se o condomínio não estiver em uso ainda, eu ainda não tenho coisa. Entendi. Então, assim, como é que vai ter? Aí, novamente, a cada situação, cada risco é um risco, né? A gente é advogado, cada processo é um processo, a gente tem que entender e uma solução para um, não necessariamente é a solução para o outro. E, Marco, uma coisa que eu acho importante também, vai contratar uma empresa, por exemplo, vai fazer uma restauração e lavagem de fachadas. Em geral, as grandes empresas já têm um seguro da obra. É importante que se verifique, mas não só que se exija o seguro da obra, que se avalie o seguro que ele contrate. Porque muitas das vezes, a gente fala, né, o diabo mora dos detalhes, né? E e aqui não é criticando as empresas, eu entendo o raciocínio, mas, por exemplo, você contrata um seguro, às vezes, se eles não tiverem bem assessorado, como vocês agora vão estar, pode ser que contrate o seguro mais barato. E é um seguro, normalmente, para dano ao próprio condomínio ou a terceiros. E aonde é o problema? Às vezes, exclusões de cobertura, então não importa, a seguradora não vai pagar, ou franquia. Eu ia te perguntar sobre isso. O que é a tal da franquia? E aí é o que eu falo, é aonde me preocupa. Eu não quero ser muito técnico, mas em linhas gerais tem 3 tipos de franquia no Brasil, tá? Tem uma franquia que a gente fala simples, por exemplo, aquela franquia que, olha, se você ficou 3 dias parado, eu te pago a indenização sem qualquer desconto. Essa é a franquia simples. Tem uma franquia que é uma franquia mais comum, que é a franquia dedutível, tá? Por exemplo, do automóvel, você bateu o carro, do seu prejuízo eu vou descontar o valor da franquia. Essa chama-se franquia dedutível. E existe um outro tipo de franquia que não tem o nome de franquia, tem o nome de participação obrigatória do segurado, ou a famosa POS. A POS, ela normalmente vem um percentual com um mínimo de X. Então é comum, às vezes, você vê lá para danos elétricos, 10% dos prejuízos indenizáveis, com um mínimo de R$ 1.500. O que ela está dizendo? Ela vai olhar o prejuízo que você teve e vai falar, olha, 10% desse prejuízo você vai arcar, com o mínimo, desde que esses 10% sejam menos que R$ 1.500. O que isso faz, na verdade, quando a gente olha ao contrário? Isso diz que eu sou garantidor de 10% do meu risco. Mas isso é um seguro do condomínio. Ainda Para o estamos condomínio. falando
para o condomínio. Eu só expliquei as franquias, mas nos condomínios, eu acho que tirando as coberturas de responsabilidade civil e as coberturas de incêndio, todas as outras coberturas é corriqueiro que se ponha a POS. Então, é importante o síndico também olhar essas questões. Às vezes, eles põem uma POS de 15%, com um mínimo de R$500, e você só olha os R$500, e a outra põe uma de 10% com um mínimo de 2%, mas é 10%. Num sinistro grande, essa diferença pode ser muito importante. Então, até as franquias a gente tem que olhar direitinho. Tem que comparar muito bem. Tem que comparar muito bem. Um corretor bem preparado, talvez ele faça um mapeamento de coberturas. Tá? Eu não vou ser aqui sonhador de achar que todo corretor vai conseguir fazer isso, porque demanda muito tempo e às vezes o valor do prêmio não ratifica isso. Mas se não fizer, o síndico tem que se preocupar em olhar e entender. Agora que tá sabendo isso, porque antes não sabia. É verdade. Agora que vocês estão sabendo, aprendendo aqui com o Marco. É verdade. E se precisar, a gente está disponível para auxiliar vocês lá no escritório a entender isso. Marco, deixa eu voltar um pouquinho em relação à obra, né? Eu costumo aconselhar uma unidade que vai fazer uma determinada obra a fazer um seguro da obra da reforma do apartamento. Porque já aconteceu, não foi um caso só, não. Vários casos, a pessoa vai fazer uma obra e aí estoura um cano nessa obra e essa água desce e vai parar no elevador. Queima o motor do elevador. Então, é um prejuízo enorme e o condômino vai ter que arcar com isso. Então, é muito melhor você fazer um seguro. Se você for reformar seu apartamento, faça um seguro de obra. Não é caro, né? E te garante que você não vai ter dor de cabeça caso aconteça algum imprevisto. Eu vou voltar para o exemplo mais caro, o que a gente falou, é o dano ao terceiro do seguro de veículo, é o dano ao terceiro da sua obra no condomínio. É o que mais me preocupa, eu não sei o tamanho do prejuízo que eu vou causar. E eu também não sei se eu tenho estofo financeiro para arcar com tudo que eu vou causar. Então é importante, mas tão importante quanto é saber se o seguro que eu estou contratando não exclui danos causados por água. Normalmente, você tem que pedir, porque é um dano quando... existem dois tipos de risco, né? Os riscos comuns, que acontecem bastante, que são, a gente fala de frequência, e os danos de severidade, que raramente acontecem, mas quando acontecem E assim... Vamos definir, se fizer, vamos definir uma importância assegurada relevante. O que é uma importância assegurada relevante? É algo que seja suficiente se eu precisar substituir, por exemplo, nesse caso, o elevador inteiro. Pintar. Porque certamente não vai ser só o condomínio que é quem é o detentor do elevador, mas provavelmente vai ser outras unidades autônomas. Então, tem que se pensar numa cobertura importante. E assim, lembrando que quando você pagar esse prêmio, eu acho que a coisa que tem que estar na cabeça das pessoas é possível fracionar o prêmio, tá? Então as seguradoras fracionam, às vezes sem juros ou às vezes com juros. Então isso ajuda no fluxo de caixa, que é o que a gente preocupa. Mas é também possível você estar te dando liquidez para essa questão. Você vai dormir tranquilo. Exatamente. E eu acho que nada paga você saber que você tem aonde se escorar se isso acontecer. Para as questões mais comuns hoje, condomínios de todos os portes, quais que são as maiores demandas que mais recorre ao seguro? Olha, o que eu mais tenho visto é danos elétricos. É comum. E aí não é por culpa do condomínio, normalmente é porque nós temos a nossa situação elétrica, a nossa estabilidade elétrica que realmente em São Paulo, eu diria, deixa a desejar, mas eu acho que no Brasil inteiro. Tá? Eu vejo bastante danos a veículos de condômino quando da abertura e fechamento de clausura. É aquela questão de o porteiro aperta, não aperta, então tem uma cobertura específica para isso. E tem algumas questões de danos a terceiro em razão do uso, existência e conservação do condomínio. Fala um pouquinho sobre essa aí, que inclusive, se o condomínio não estiver fazendo aquele trabalho de conservação, a seguradora pode até não pagar o prêmio. Pode até não pagar. Por isso que eles fazem vistoria também.
O segurado tem o dever de agir com o seu bem como se seguro não tivesse. Isso significa, não é porque eu tenho uma apólice que eu posso ser negligente, relapso. Se eu sou negligente, relapso, e a seguradora comprova isso, ela não vai dizer que você não tem cobertura. Ela vai dizer que você perdeu o direito à indenização porque você agravou o risco dela. E aí um detalhe importante para vocês que estão assistindo. Todas as manutenções que forem feitas no condomínio, vocês peçam um relatório e deixem isso arquivado. Eu diria assim, essa providência é ótima, é o contrato de manutenção, o contrato de comprovamento, pagou, o relatório final do técnico. E o relatório mensal. E principalmente, anotem no livro de registro do condomínio. Isso é mais uma prova. Tudo que acontece no condomínio, existe um livro de registro. Anotem. Isso é prova. Isso é prova, isso é importante. Tá? Porque isso é... Se perder essa questão e você tem um livro sempre preenchido, isso é um indício suficiente já para começar a demonstrar que isso não era relapso. Tá? Então tem importante. Um zelo ali, né? Existe, demonstra o zelo. Então, o livro de registro do condomínio, ele não está lá para ser mais um papel para a gente jogar fora. Tanto quanto a apólice. Eu digo, você contratou uma apólice, não põe na gaveta e joga fora. Você guarda ela porque a apólice é algo vivo. Se você pode perder a indenização se você não avisar a seguradora num prazo razoável de um potencial sinistro. Então você tem seria isso, por exemplo? Aí voltamos para a cobertura do responsabilidade civil. Por exemplo, nós estamos fazendo uma manutenção, qual seja, estou ali lavando a minha parede ali, as partes, normal, uma manutenção normal, passa o nosso amigo com uma VAP e ele de repente passa no carro que está na rua lá e ele tira a tinta do carro. Só eu entendo, né? Respeito quem pode entender diferente, mas é um dano causado a terceiro em razão do uso, da existência e da conservação do meu condomínio. Agora, é importante que se olhe novamente na apólice se você contratou, se não tem exclusões e quais são as exclusões. Uma coisa comum, e essa aconteceu no meu condomínio, teve uma chuva muito forte, tinha uma árvore muito bonita. E isso é complicado, porque você não pode podar a árvore, né? É uma coisa meio complexa. Não permite. Não pode podar, não pode mexer. E quando você pede à prefeitura, às vezes não vem. A árvore caiu. Nossa. Em cima do carro de uma pessoa. E aí as pessoas estavam desesperadas, sorte que não danificou nada, tal. A gente tirou a árvore lá que caiu, quebrou o galho. E na época eu fui olhar a cobertura de responsabilidade civil do condomínio. E eu constatei que na seguradora existia uma exclusão específica para danos causados por árvores fora do condomínio. Então não tinha cobertura. Não tinha. Por isso a importância de olhar. Nossa. E eu não sei se tem, tá? Então eu tô falando, mas tão importante quanto contratar e buscar saber é também saber o que não tem. Porque existem situações que não tem. E aí o condomínio pode decidir sim, numa assembleia, fazer uma reserva de contingência. Para quê, por exemplo? Para pagar a franquia da apólice, para pagar eventuais honorários advocatícios se for condenado, para efetivamente fazer um acordo com o terceiro. Então você vê que o seguro está dentro de uma política muito maior. É uma política de gestão de riscos. Dentro dela existe a política de contratação. Você está falando de um mundo ideal, né? Porque os condôminos não vão querer fazer. Eu vejo gente que aprende. Existem duas formas de aprender. Se tiver um acidente e tiver que pagar, aí depois vão querer fazer. Enquanto isso não ocorrer, muito difícil. Existe aprender no amor e aprender na dor. Exatamente. Mas a gente fala, tem que ser, nós, enquanto profissionais, a gente tem que recomendar. Tem que orientar e tem que recomendar. Né? E se recomendar, ou seja, conhecimento é libertador, né? Então, vamos transferir. Ou aprisionador, né? Só sei que quanto mais sei, menos sei, né? E quanto mais eu sei e não posso fazer, porque o meu conselho não deixa, porque a minha assembleia não permite, eu fico preso naquilo ali. Enquanto síndico, como é que eu faço? Mas veja, você, enquanto síndico, indicou, consignou em ata e colocou, a sua responsabilidade pessoal está resguardada. Você propôs.
Mas ainda cabe aí, não fico totalmente livre, não. Isso é uma. Isso É é o uma importante. questão jurídica complicada, não é Complicado. pacífica, não. E o Porque o mais. representante legal é o síndico. Sim, mas ele trouxe a questão Aí e é colocou, bom que divide com os outros. colocou a votação e a massa se optou por não, né? E aí é uma convicção pessoal, a massa deixou consignado que optou por não fazer. Aí as consequências diretas em relação a isso, eu acho que Vão fica... ser diluídas, né? Eu acho que fica difícil de colocar, né? Mas, como a gente sabe, né, o judiciário tem bola dividida para todo lado, também entendo o raciocínio contrário, né? Sabe que uma coisa que eu gosto, assim, no Condominicando? É exatamente essas informações esmiuçadas. Porque aí o síndico, ele vai abrir o olho sobre as questões que ele tem e coisas que ninguém fala. Exatamente. É o calcanhar de Aquiles e que, às vezes, talvez até por falta de informação, mas como a gente está em quase todos os eventos, nós estamos sempre atualizando, a gente fica sabendo de coisas assim, que eu falo, gente, nem eu sabia disso. Porque é interessante, quanto mais eu sei, menos eu sei. Eu falo, o importante, né? Às vezes a nossa profissão, né, como advogados, né, a gente, quando começa a carreira, a gente tem o sonho de saber tudo, né? Quem sabe um dia ser Pontes de Miranda, né? Eu já abandonei esse sonho já. O importante, se eu não sei tudo, eu quero conhecer quem sabe, né? Exatamente, é isso que a gente faz aqui no Condominicando. Vamos saber quem, vamos trazer quem sabe, porque a gente tem a nossa experiência, o nosso conhecimento, mas a gente percebe que cada dia mais é necessário saber mais um bocado. Sempre estudar. E eu vou aproveitar aqui toda a sabedoria do Marco e vou perguntar para ele como é que vai ficar o seguro em relação ao carregamento de veículo elétrico. Nossa, boa, é a bola da vez, Porque né? aí, enfim, tem aquela portaria dos bombeiros, está sob consulta, e a gente estava até comentando antes, né, que se ela for aprovada na íntegra, nem aqueles lugares do shopping, né, que eles instalaram os carregadores vão ser permitidos ficar ali, eles vão ter que modificar tudo. Quer dizer, vai inviabilizar o carregamento do veículo elétrico. Aí a gente Vai ser volta para os complicado. princípios gerais do contrato de seguro, né? A boa-fé, a máxima boa-fé. Não é nem boa-fé, é a máxima boa-fé. E a máxima boa-fé presume que você opera dentro da legalidade. Então, se você... Então, aqui a gente está em relação de direito privado. Se não é proibido e você fez dentro das normas técnicas mínimas aceitáveis, hoje ainda eu entendo que tudo bem. Então tem um projeto, teve uma RT, tem um responsável técnico, foi feito da forma mais segura, foi aprovado. Ok, a sua carga, né, que é uma das questões, né, a minha instalação elétrica aguenta a demanda? Porque normalmente o condômino que quer instalar, ele está pensando no seu próprio interesse. Sim. E é aceito, é razoável. Mas quando a gente está na área comum, a gente tem que pensar no interesse de todos, né? É a dificuldade de muitos condôminos, não, muitos síndicos que têm que conversar com condôminos, eles têm que ver o todo. E nessa de ver o todo, precisa ver. Se todos os condôminos resolverem carregar o carro à mesma hora, a instalação elétrica do condomínio suporta? Mas vamos dizer que esteja tudo ok, né? Cumpriu-se todas as normas da ABNT para instalar o carregador, o centro de medição está ok, está tudo certinho. Mesmo assim, existe um risco maior de incêndio do que antes de você ter instalado o carregador. O seguro vai ficar mais caro? Eu acho que as seguradoras ainda não se depararam com essa questão. Agora, toda e qualquer situação que possa agravar o risco deve ser informada no momento da contratação do seguro. Por isso que tão importante quanto contratar o seguro na renovação não é só olhar o valor, é reavaliar sempre. Ou né? fazer um endosso, né? Por exemplo, eu fiz um seguro agora em janeiro. E em agosto eu instalei ali um carregador. Eu preciso informar a seguradora. Novamente, aí eu volto aos técnicos. Boa fé. Boa fé, mas eu volto aos técnicos. Isso agrava? Isso está fora? Aumenta? Porque, veja, se o teu técnico, aquele que vai assinar a responsabilidade técnica, fala, olha, você tem carga suficiente para isso, não vai mudar em nada,
não vai atrapalhar as questões, a sua instalação elétrica aguenta isso. Mas não é só isso, é a bateria de lítio do carro. Não, mas se eu for colocar assim, um carro a gasolina causa o mesmo risco. A gente tem que falar de formas de incêndio, de valor, de temperatura, mas é previsto que um condomínio tenha carros parados. Sim. Então, a gente não pode confundir o carro com a instalação. A instalação, nesse caso, não causaria, na minha percepção, não causaria um agravamento do risco se tiver alguém que ateste. Agora, se não tiver alguém que ateste, temos um outro problema. Sim. Aí a gente já está fazendo algo fora do que manda a BNT. Tá? Então, não é o carro o problema, mas sim, propriamente dito, o carregamento. Aí eu estou olhando o quê? A estrutura do condomínio. E, óbvio, a gente sabe que a temperatura que queima um veículo, a gasolina ou a diesel é diferente de a bateria, é muito pior, mas não é o carro, né? Tá. Mas tem um detalhe aqui que tem me chamado a atenção, por onde eu tenho ouvido bastante e visto, inclusive, são pessoas que já estão comprando o carro sem nem perguntar nada ao síndico, chega lá e fala, ó, pronto, tô com o carro aqui, cheguei, e agora eu quero colocar um carro. Inclusive, tem muitas ações na justiça querendo obrigar o síndico a aceitar. Por quê? Porque o meu direito é a minha garagem. Agora, é interessante a gente perceber que a coisa está muito além do que o meu querer. Então, mas acontece que você não pode proibir o indivíduo de comprar um carro elétrico. Mas se o teu condomínio não tiver condições de instalar um carregador, ele vai carregar em outro lugar. Você não é obrigado a fornecer, né, toda a estrutura, a infraestrutura para ele carregar o veículo ali, se você não tiver condição. Vamos imaginar um prédio, né? Eu sou síndica de um condomínio que tem 66 anos de idade. Vai ser muito difícil que ele tenha condições Não está dimensionado para de isso. Exatamente. E aí? E o custo, né, de alterar todo o centro de medição, aumento de carga, às vezes tem que mudar transformador. Enfim, E outra coisa, é um custo coletividade quer? Pois é, mas A aí gente vem vive numa questão... coletividade num condomínio, né? Não é o mandorinha sozinho não faz verão. E lembrando que alterar a área comum tem que seguir os quórums e os ritos da convenção de condomínio. Aí eu entro na questão, vamos lá. Eu durmo, acordo com carro elétrico e alguém resolveu colocar lá o carregador. Mas e o aí seguro? Não, isso ele não pode fazer. Sim, mas e o seguro? É isso, porque a gente Isso que ele está não do pode lado fazer. de cá, E aí o síndico- a gente sabe. E o síndico pode, inclusive, proibir se não tiver condição. Né? Aí eu diria assim, você tem um problema antes do seguro, né? Que ela colocou, brincadeiras nossas aqui no off, né? A colega colocou. O seguro tem um problema anterior, né? Não foi dada autorização. Aí a responsabilidade por um dano causado no condomínio em razão de uma instalação não feita e com todas as medidas para que ela seja desfeita é daquele que fez. E aí, neste caso, como o condomínio tomou todas as providências para que isso não ocorra, não fosse, na minha visão, é daquele que fez e a seguradora não pode imputar ao condomínio essa responsabilidade num eventual incêndio. Tá? E por outro lado também ela não vai fazer a cobertura, vai? Eu entendo que sim, ela vai se ressarcir, se subrogar nos direitos do condomínio, né, para se ressarcir desse condômino, que fez isso ao arrepio. Agora, voltando para as coisas mais corriqueiras, né? Porque o carro elétrico... É a coqueluche do momento, né? Tá todo E a mundo gente já falando. tem um problema, já temos problemas, né? Vários. Assim, vários. Normalmente vem aquele condômino e fala assim, não, é simples, eu fiz lá no meu outro condomínio, cada um Sim. fez. Eu puxei ali. puxou. Eu tô vendo, É. gente, eu já vi a Na palestra questão... Secov que a gente foi. Foi Eles isso. mostraram. O cara puxou, da luminária, ele puxou um fio para fazer o carregamento do carro Isso. elétrico. Porque vendem pra ele que assim, é só qualquer tomada. E não é qualquer tomada, né? A gente tem que parar, né? Eu falo, eu pertenço ao conselho do meu condomínio e a minha função como advogado é ser aquele que põe o bode na sala sempre, né? Para não falar outra coisa, né? Que a gente tem uma fama que a gente não merece. Mas eu falo, a minha função lá é fazer pensar, será que rola? Será que é possível? Será que isso não atrapalha? A gente tem condição? Porque as consequências... É melhor discutir sem ter uma conta para pagar do que com uma conta para pagar na mesa. Exatamente. Fica caro, né? Fica muito caro. Fica. Isso para tudo, né? Por exemplo, não queremos fazer restauração de fachada. Gente, tem pastilha caindo.
E aí? Você quer gastar 300 mil agora, né, divididos, enfim, ou você quer gastar 3 milhões de uma indenização que você vai ter que pagar porque você machucou alguém? Né? E fachada é uma coisa que a gente sempre fica dividido, né? Por exemplo, a municipalidade exige que a cada 5 anos ou a gente lave a fachada ou a gente repinte, né? Passamos aí no meu condomínio há pouco tempo por essa questão. Foi lavada a fachada e aí foi feita uma sugestão que eu coloquei para as outras, porque era muito caro pintar uma fachada, é muito caro. Ainda mais comigo no conselho dizendo que tem que contratar o seguro de danos a terceiros. Nossa. Mas é caro. E a solução que foi proposta lá, até aqui sem me vangloriar, mas eu propus, era, olha, veja quanto custa hoje, faça a projeção para daqui 5 anos, divida esse valor e faça uma correção monetária pelo índice da construção civil para a gente chegar em 60 meses já com valor em caixa para isso. Um fundo de reserva especialmente para isso. De reserva especialmente para isso. Especialmente para isso. Eles fazem isso muito nos Estados Unidos, você estava falando. Eles costumam fazer isso, é um fundo específico. Só para isso. E a gente vai pagando, vem um valor, não é irrisório, né? Depende, cada um tem seu bolso aqui, não vou falar, mas vem um valor pequeno proporcionalmente ao que a gente paga da cota condominial, ou seja, não é, tirando os gastos variáveis, da cota proporcional é pequeno, às vezes dá menos do que 8%, 6%, você vai pagar durante 60 parcelas e no momento que tiver que fazer, você está tranquilo. E aí você já pode recomeçar a realimentar esse fundo para dali 5 anos. Esse é o planejamento ideal, que se chama plano diretor, que a gente costuma fazer. Se eu sei que daqui a 5 anos eu vou precisar trocar o cabo do elevador ou fazer a fachada, eu já estimo esse valor, exatamente o que você falou, e já vou recolhendo. Às vezes a pessoa paga R$30 por mês, por exemplo, mas daqui a 5 anos você vai ter o valor cheio para você poder fazer a fachada, o elevador, enfim, o que você precisar fazer. A vida normal do condomínio sem que isso cause maiores celeumas. Porque já viver em conjunto com o peso da academia, com a música, com a bituca do cigarro que cai, aquelas coisas normais que todos todos síndicos... que o cara estacionou torto, que ele botou o bilhete e resolveu elogiar o coleguinha condômino de nomes que a gente não deve falar aqui, já é difícil, né? Agora, imagina tendo a questão da conta. Né? O seguro é isso, o seguro, e aí voltando para o seguro, que a gente falou aqui de coisa, mas voltando para o seguro é liquidez. É dar tranquilidade para o condomínio com o mínimo de desembolso possível e o mais rápido possível, se entregue toda a documentação, receber a indenização para poder recompor aquele dano que foi feito. Agora, eu tive uma pergunta recente que é o seguinte, o morador, ele desconfiava das ações do síndico porque... no valor da cobertura, da cobertura, né, da apólice, é isso? O limite de indenização da cobertura. Sim. Da apólice. Ele colocava um valor maior para a responsabilidade civil do síndico, de atos impróprios, né? Alguma falha do síndico, o valor era lá em cima. Mas quando era para um incêndio ou por um dano ao condomínio, o valor era baixo. Qual que é o valor que a gente deve considerar? Eu diria assim, tem 2 formas de avaliar essa questão. Se você, por exemplo, eu moro num condomínio novo, que por acaso eu ajudei a conceber a apólice de riscos de engenharia. Então eu sabia quanto custou a obra para construir. Então, isso é uma informação importante. Desse valor, a gente atualizou pelo Índice Nacional da Construção, né? A gente optou pelo DI e aí a gente colocou um extra para fazer. Então eu tinha uma informação precisa. E também diria assim, eu posso fazer uma estimativa confiável, vamos dizer assim. Tá. Agora, quando você não tem, a minha sugestão é o seguinte: não é o corretor de seguros que vai dizer para você quanto custa, nem ele tem habilitação para isso. Se eu não sei quanto custa, a melhor coisa que eu posso fazer é me associar a um profissional da engenharia que vai me dizer, vai me ajudar a estimar quanto custaria para reconstruir esse condomínio. Porque o seguro é isso, é recompor o status quo ante, né? Falando juridiquês, é trazer aquilo como estava depois de um sinistro. Então, como é que eu faço isso? O corretor vai te explicar. Olha, quando eu for fazer a estimativa para reconstruir, olha, se eu fosse reconstruir esse prédio desse jeito, exatamente igual, quanto eu ia gastar? Aí eu falo, e se for um patrimônio tombado? For um prédio tombado? O preço é diferente,
porque temos vários níveis de tombamento. Eu tenho tombamento que eu tenho que usar a técnica de construção da época que ele foi construído, ou só o estilo. Então, tudo isso interfere. E quando é tombado, isso é uma outra informação importante, tem que avisar a seguradora que é tombado. Porque se não avisar que é tombado, pode ser que você perca o direito à indenização porque você não falou que o risco era mais gravoso. Por quê? Porque o tombado tem essas características. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, é bom que você contrate um profissional de engenharia capaz de orçamento, né? E orce quanto custaria reconstruir hoje esse prédio. Desse valor, você vai saber, você põe um acréscimo. Por que o acréscimo? Porque dentro das coberturas existe, por exemplo, uma cobertura de desentulho, né? Um percentual. E com isso você vai poder limpar o terreno de novo e reconstruir. Se necessário for e se danificado estiver, até as fundações do seu condomínio. A gente está falando de casos extremos, né? Porque não é todo dia que cai um prédio, porque é para a gente precisar disso aí. Mas e das questões corriqueiras? Quais são, além do risco aí do incêndio, que é obrigatório, quais são as outras questões corriqueiras que a gente precisaria de ter, né? Fazer um seguro e que geralmente a gente não faz e que sempre dá problema? Eu vou te explicar por que a gente fala do extremo, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer quando vai acontecer. Então, o bom prevenido, né? O seguro morre de velho porque ele está prevenido. O prevenido, ele trata no pior cenário possível, porque se o pior cenário possível estiver coberto, o menor está também. Então é por isso que a gente tende a trabalhar nas situações mais gravosas, tá? Agora, é a situação mais gravosa para cada tipo de risco. A gente está falando de colapso num caso de incêndio, por exemplo. Mas vamos mudar de cobertura, danos elétricos. Na avaliação por exemplo, existe cabine primária no condomínio? Não existe cabine primária? Depende do tipo. Qual é o maior dano possível à minha rede elétrica ou também as questões civis num sinistro de dano elétrico? Aí, novamente, recorremos a um profissional de engenharia que pode avaliar. Olha, você tem essas situações, eu entendo que pode danificar X, Y, Z no pior cenário. Né? Tem que trocar, por exemplo, não sei. Tá? Aqui é o advogado inventando moda para variar. Né? Mas vamos supor que é possível, num cenário extremo, que todo o cabeamento do condomínio tem que ser trocado. Esse é o pior cenário? É. E eu não estou dizendo da probabilidade, eu estou falando da possibilidade. A probabilidade a gente faz uma avaliação depois que tiver um custo, para a gente poder se adequar ao orçamento. Mas é possível? É. Então a gente tem que pensar no custo de reposição de 100%. Ou não. Ah, não vai estragar mais do que isso, é impossível. Ou, aí com a estimativa de alguém que está acostumado, que sabe orçar isso, você consegue definir o quê? A sua importância segurada, por exemplo, para a cobertura de dano elétrico. Aí a gente fala as coberturas do síndico, que a gente falou. De responsabilidade. De responsabilidade civil. Bem, se o síndico entende que ele pode causar, por exemplo, um dano de até 2 milhões e ele está confortável, não faz sentido lógico a gente não compreender que o condomínio não possa causar um dano a um terceiro que dê até 2 milhões. Porque se o síndico pode ser indiretamente responsabilizado por um erro ou omissão, e esse erro ou omissão é na gestão do condomínio, o condomínio em tese regride contra ele, então não faz sentido. Então, qual é o caminho? Né? Que tipo de pessoa que anda lá? Ou a grande discussão do direito, né, quando a gente está nos bancos escolares, quanto vale a vida de alguém que morreu e eu sou responsável? Como é que faz esse cálculo? A gente tem exemplos, tal. Eu, quando assessorei, fazia uma conta de chegada, colocava. Agora, é uma cobertura que é importante se pensar e se avaliar. E também é uma cobertura que merece ser corrigida de tempos em tempos. Porque os salários são corrigidos, né? Se eu matei alguém, eu tenho que dar. Agora, doutor, tem uma outra questão também muito comum, é que essa responsabilização de terceiros, vamos supor, o portão fechou no carro, e aí? Portão a portaria, aí sem querer... Depende.
Quem abriu e fechou o portão? Foi o próprio morador ou foi o porteiro? Vamos supor que foi o porteiro e a culpa é do condomínio. Existe alguma excludente, alguma forma de que... Isso não está, como regra, coberto na cobertura de responsabilidade civil de condomínios. Mas, como é uma cobertura muito demandada, existe uma cobertura específica chamada portões, RC de portões, no seguro de condomínio, e que se recomenda que contrate. Essa é mais fácil determinar Depende dos carros que você tem. qual é o limite de cobertura. E aí a gente tem duas coisas, né? Eu tenho tenho uma Ferrari de 3 milhões de reais. Aí eu tenho um outro problema. Será que, eu vou causar um dano nessa Ferrari que vai fazer ela perder 100% com o condomínio? Acho difícil. Mas vamos supor que eu quero contratar um valor maior. Será que a seguradora vai aceitar? Então sempre tem a necessidade e a possibilidade. E a gente administra isso, e aí o corretor entra, e o bom gestor, o bom síndico gestor, a administradora, nessa equalização da necessidade, da possibilidade de contratar e também, novamente, do meu orçamento. Da tua realidade, né? É isso. A seguradora, ela pode simplesmente falar, não vou mais, eu não quero mais essa empresa, esse condomínio aqui, porque ela pode dispensar o condomínio? Lembrando, o contrato de seguro é um contrato de tempo determinado, né? Então, uma vez aceito o risco, ela não pode rescindir, a não ser nas questões que estão contratualmente previstas, essa pólice. Então, ela tem que ficar com o condomínio. Se não me falha a memória, ela tem um prazo regulatório de 15 dias para quando você apresenta a sua proposta para ela negar o risco ou não. Tá? E se você pagou o prêmio adiantado, ela tem que te dar cobertura durante esse período. Mas uma vez encerrado o risco, ela não necessariamente é obrigada a aceitar. É normal, é corriqueiro, às vezes a seguradora não querer mais não quer mais trabalhar com seguro condominial e ela encerra a carteira dela e aí você tem que buscar outras soluções. Tá? Então ela não é obrigada, não é que nem, por exemplo, o plano de assistência à saúde individual, que ela não pode, por exemplo, mandar o beneficiário embora. Aqui é o seguro, ele tem essas questões. O seguro de danos, ele pode sim não ser renovado pela seguradora. Eu já ouvi muitas vezes uma situação no condomínio que o síndico optou por não acionar o seguro e ele mesmo cobrir aquele prejuízo. Por quê? Porque existem os bônus, né? A bonificação, tem alguma questão disso aqui, né? Na hora que eu vou renovar o meu seguro, se eu tiver usado bastante... Você pede uma classe de bônus. Essa característica de bonificação na renovação, que seria desconto, ela é mais comum nos seguros de automóveis, tá? Óbvio que quando você tem um sinistro, a seguradora ela agrava a sua taxa. Não é que ela tira o seu bônus, ela agrava a sua taxa. Tá? E pode ou não agravar a sua taxa. Aí a gente fala, ter um corretor que tem uma massa de seguros grande, ou seja, ela negocia com a seguradora porque ela tem muitos seguros daquela característica, às vezes pode impedir esse agravamento de taxa, porque ele vai dizer, olha, a minha carteira, mesmo com esse sinistro, é saudável. Então, tem grandes corretoras aí que têm essa margem de negociação. Então, eu diria, se você contratou um seguro, se você tem indenização e ela é um valor relevante para o condomínio não tem caixa, eu não deixaria de acionar, eu até vejo até mais, é um dever do síndico acionar isso. Agora, óbvio, é uma questão de custo-benefício. Se, por exemplo, o valor da indenização que a seguradora de fato vai pagar, por exemplo, vai subir R$100, vai ser R$100 acima da franquia, não faz sentido. Aí, você não vai ter sinistralidade, você não vai colocar nada. Porque a gente também tem que lembrar que a seguradora não gasta só com a indenização. Ela gasta com o processo de regulação de sinistro, que é um processo complexo. Passa desde a vistoria e tem um regulador de sinistro, ou interno, ou representante dela, para olhar toda a documentação. Essas pessoas que estão lá envolvidas, elas recebem para isso. Então, a gente diz que está na despesa administrativa da seguradora. E esses custos entram, sim, na sinistralidade. O seguro responsabilidade, o RC do síndico profissional, quem paga é o condomínio? Ou ele já tem que ter esse seguro dele mesmo? Isso já me foi feita essa pergunta. Não, o profissional, ele paga o seu.
Aí depende de cada... Eu diria assim, é uma questão de definição da estrutura. Tá? Eu tenho como regra para mim que dos meus interesses cuido eu. Então, se eu sou um síndico profissional, eu vou ter a minha apólice. Mas nada impede Independente da do condomínio. que o condomínio tenha contratado. Eu, enquanto condômino, eu entendo que o bem-estar do meu síndico, a paz e o sossego para trabalhar, vai fazer ele ficar mais preocupado em cuidar do meu bem-estar onde eu moro, do que ficar preocupado se eu vou entubar uma nele. Agora, se eu fosse um síndico profissional, eu teria uma. E aí dá para se montar a apólice considerando, olha, o que exceder a apólice do condomínio, se eventualmente contratada. Aí você monta a sua apólice do jeito que tiver. Se todos os condomínios que você tem contratam, é bom que você saiba montar a sua apólice para você não ter o quê? Concorrência de apólices. Que é outra coisa. Se eu tenho duas apólices iguais sobre o mesmo risco, eu tenho que informar a seguradora, inclusive no momento do sinistro. Por quê? Se a minha apólice, se eu tenho duas apólices de 2 milhões, cada seguradora vai falar, olha, você tem 50% do risco em cada uma delas, cada uma vai pagar a metade. Então, você precisa montar a sua apólice de acordo, novamente, com a sua realidade. Cada caso é um caso. Bem complexo, hein? Muito. Quais são as apólices, quais são os seguros que você faz, Glaucia, nos seus condomínios? Depende de cada prédio, né? Então, por exemplo, como você falou, não tem necessidade de você contratar um seguro de alagamento numa região que não tem alagamento, por exemplo. Boa. Mas aí a gente sempre... Alagamento é diferente de ruptura de cano, né? Porque uma ruptura de cano pode alagar uma unidade. Estou falando daqueles alagamentos que acontecem em São Paulo. Ah, por uma exemplo. boa que, por exemplo, tem muitas vezes oferece a questão da cobertura de vendaval. E isso você tem... Aí o síndico tem que ter até o boletim meteorológico para poder comprovar, não é isso? É um dos documentos que é solicitado. Aí você vai olhar... Às vezes a dificuldade nessas coberturas é... A gente fala, a estação meteorológica está às vezes 30 quilômetros do local onde está o seu condomínio. Aí começa aquela discussão, né? E, novamente, aí é importante montar e analisar a documentação antes de se reclamar um sinistro, né? Ter um corretor que não vai pegar a sua documentação, o seu e-mail e só repassar para a seguradora, que ele avalie. É interessante isso. Esse é um corretor, eu diria assim, esse é um corretor diferenciado. Esse é um corretor que é pra você pegar para você, põe no bolso, guarda e não manda embora nunca. Porque esse é um corretor que faz isso, é um corretor que vai estar realmente defendendo os seus interesses. É bom olhar isso, é bom se precaver e olhar o que tem. Então, agora, eu já tive situações, por exemplo, num alagamento, numa obra, onde a gente estava discutindo o volume pluviométrico para a região, porque o problema do alagamento é assim, alagamento e inundação, né, na cobertura, não é quanto choveu ao longo do dia, é quanto choveu naquele momento que alagou, porque você tem a questão de escoamento de água, se o encanamento tinha capacidade para fazer isso, ou se choveu fora do comum. Isso é importante. Então, veja quais detalhes você acaba tendo que aprender. E, novamente, eu falo, a nossa função aqui é sempre estar aprendendo para você regular esse sinistro. É um sinistro que a gente conseguiu receber, mas a gente conseguiu demonstrar que choveu tantos milímetros, mas choveu tantos milímetros em muito pouco tempo. Aí, obviamente, não tinha como escoar a água e a seguradora reconheceu a responsabilidade e pagou. Outra coisa também, por exemplo, tumulto, né? Tumulto. Se você tem um prédio que é do lado de um campo de futebol, né? A chance de você ter um tumulto, de ter uma briga, qualquer coisa, e de derrubarem alguma coisa ali, danificarem a entrada do prédio, é muito maior do que um prédio que está totalmente isolado. E tem uma coisa, tumulto não é ato doloso. A gente fala, aí eu volto aqui, eu já tô ficando, advogado vai ficando mais idoso, né? A gente vai, advogado bom não é novinho, ele é bom porque ele tem causa para contar, né? Mas eu lembro das manifestações de 2013, onde iam e se pichavam os condomínios, né? E muitas indenizações foram negadas porque aquilo não era tumulto, aquilo era ato doloso
Dentro do quê? Dentro das definições da pólice. O glossário, que a gente acha aquele papel daquele tamanho que ninguém quer ler, a definição era diferente. Então, a recomendação é que se contrate com o ato doloso, porque a gente não sabe como vai classificar. E isso tem um custo diferente. Aí tem por que um custa mais caro? Por causa disso. Então, tumulto não é ato doloso. Nossa. Mas aí tem que verificar se realmente você precisa disso. Eu diria assim, que aqui em São Paulo a gente não sabe o que vai acontecer, né? Um pichador, às Sim. vezes acontece. Sim, mas se você tem um prédio perto de um estádio de futebol, você vai ter que ter. Vai Claro. ter que contratar cobertura para tumulto. E, novamente, aí a gente volta a algo que a gente acabou de falar, né? Será que a seguradora vai aceitar esse risco? Também tem essa. Porque ela pode dizer, bom, você está ali do lado Eu do te estádio. dou cobertura para isso, mas para esse risco eu não dou. Ela aceita o seu risco como um gênero, mas aquela não. Ninguém aceita. O que eu faço? Novamente, temos reservas para esses tipos de coisa? Quais são as principais, não diria problemas, mas os principais conflitos que chegam ao escritório com relação a seguros? Eu diria assim, tem dois... Eu diria que o principal deles vem em perda do direito à indenização. Por quê? Acionamento de seguro fora do prazo, acionamento do sinistro fora do prazo. Existe o prazo e eu perdi o prazo. A gente já teve uma discussão, né? O Código Civil estabelece, né? E era uma discussão bem grande, que você tem nos seguros de dano 1 ano para acionar, para demandar, né? Para propor ação contra a seguradora. Só que a propositura da ação pressupõe que você tem uma negativa anterior. Qual é o prazo para o segurado apresentar a reclamação dele de sinistro? Isso foi uma discussão, se não me falha a memória, que a doutora Nancy Andrighi, a ministra Nancy Andrighi, teve um voto paradigma que eu fiquei até feliz, porque era a minha visão, né? Daí você fala assim, alguém mais inteligente que você tem a visão igual a você, né? E que ela disse, claro, olha, se o segurado não reclamou o sinistro, não reclamou para a seguradora, então ele tem 1 ano para apresentar essa reclamação no seguro de dano. Agora, se ele apresentou a reclamação para a seguradora, o período que está lá sendo avaliado, regulado o sinistro, até a manifestação da seguradora, esse prazo está suspenso. E a partir daí volta a contar o prazo para efetivamente a propositura. Né? Porque a gente não está falando de prescrição quando eu vou reclamar, mas o segurado também não pode se aproveitar da própria torpeza dele para dizer que para ele propor uma ação. Falou assim, olha, você me respondeu agora, 5 anos depois. Então é importante, esse foi um voto paradigma que deixou bem claro para mim qual é o momento. Tá? Então a perda do momento para reclamar, diria, falha na apresentação da documentação para demonstrar os seus prejuízos. Muitas vezes as pessoas não conseguem demonstrar qual o meu prejuízo. Não consegue. Não consegue apresentar orçamento. Ou tem um terceiro que reclama contra você, você fala, eu quero te indenizar. Por favor, a seguradora exige que você apresente uma carta dizendo o que ocorreu, quando ocorreu, como ocorreu e a sua interpretação se você acha que a minha responsabilidade é só fazer isso. O terceiro não apresenta. Você tem essas dificuldades, né? Porque a gente lida com o ser humano, né? Às vezes as pessoas, eu quero e eu quero agora. Você fala assim, olha, se você conseguir esperar um pouquinho, eu vou te indenizar, não tem problema. Mas se você exigir tudo agora, eu não tenho, né? O meu financiador, né? Vamos dizer assim, se tiver tudo certo, é a seguradora. A minha liquidez é a seguradora, né? Eu diria assim que, em gênero, são essas três... Quando vem pra gente já estressada, são essas questões. Agora, felizmente, muitas vezes a gente pega o processo do início. Os clientes procuram o escritório para ajudar, para auxiliar a fazer a reclamação do sinistro. Aí a gente já sabe como faz a carta, quem tem que ser procurado para poder ajudar a formar a prova. Então já teve uma grande construtora que foi cliente nossa que me contratou naquele sinistro que eu falei para vocês e a gente regulou o processo desde o início. Então no dia que aconteceu, botou, né, advogado com cap de
cap lá, o capacete da obra, com boot, daí ele olhava pra mim, mas tem certeza que o senhor é o advogado, é o doutor? Eu falei, não, sou eu mesmo, sou eu. E a gente foi lá, viu o que aconteceu, que ficava mais fácil, e ajudou a regulação do sinistro. Fez a carta, ajudou a pegar a documentação, fez as declarações que ninguém entende o porquê, mas tem que ter, fez tudo bonitinho, e aí fez a regulação. Nem todo o resultado foi o que a gente quis, mas o processo estava, principalmente, depois para uma discussão judicial, feito. Por quê? A gente faz o processo pensando que pode dar o pior. Se der o pior, eu tenho todos os subsídios para só seguir e continuar com a eventual ação Então judicial. é igual o preço do seguro. Eu já penso no pior e já faço o pagamento. Basicamente é isso. A ideia é que não precise ir para o judicial, mas se precisar, Você já tá... como é que você vai ajudar? Porque o advogado, a gente é herói, né? Aqui eu vou defender a raça. A gente não decide nada, a gente não faz milagre, mas a prova é o bom direito. Se eu não fiz a prova e eu não consigo fazer a prova, não adianta dizer que a seguradora é malzinha. A gente também tem que fazer o nosso dever e mostrar para eles que tá errado, que tem que ser pago. E nesse caso, eu acho, do sinistro, a participação do corretor é super importante. Tive um sinistro há pouco tempo atrás, estourou uma prumada num 3º andar, num domingo à tarde. Nossa. Só acontece isso sábado, domingo, feriado, Domingo e os à horários Né? noturnos. Me avisaram, imediatamente avisei o zelador, sobe os elevadores, né? Para não ter problema, né? Sobe os elevadores, desliga e fecha o registro. E vamos ver o que aconteceu. Mas alagou. 3 apartamentos. Alagou assim, de ter um tanto assim de água na sala. E aí, imediatamente, eu comecei a procurar encanador e liguei para o corretor. Falei, olha, domingo à tarde, você me desculpa, aconteceu, você fotografa tudo, filma, faz assim, assim. Tá ok. Uma das moradoras, depois a gente mandou toda a documentação, ele falou, bom, agora vai ter a vistoria, depois você me manda os orçamentos. Quando a gente mandar os orçamentos, uma das moradoras, ela foi internada. Né? E não tinha ninguém que pudesse ir lá para receber, para fazer os orçamentos dos danos da casa dela. Falei, olha, eu não tenho como, ela está internada, eu não vou conseguir apresentar os orçamentos no prazo. Bom, ele entrou em contato com a seguradora, explicou toda a situação e eles esperaram 1 mês e meio para a gente poder mandar os orçamentos completos, porque não adiantava eu mandar de alguns apartamentos e não mandar do dela. Eles esperaram 1 mês e meio para a gente mandar os orçamentos. Isso é a participação do corretor. Esse é um corretor para se chamar de meu. Exatamente. É a intermediação dele de explicar a situação dele, estar interessado no sinistro, dele saber o que aconteceu. Porque, novamente, eu falo, às vezes eu tenho que advogar contra as seguradoras, mas eu não vejo a seguradora como má da história. Eu tenho que, primeiro, antes de eu apontar o dedo, eu tenho que fazer o meu dever, né? A gente volta, né? Vou usar o juridiquês aqui, depois vocês explicam, né? O exceptio non ad implentem contratum, né? Nossa! Aquele que não cumpre a sua parte não pode exigir que o outro cumpra a dele. Então eu tenho que cumprir a minha parte. E aí ele que tá lá no meio consegue esclarecer e fazer. E lembrando, a seguradora é feita por pessoas, como nós, que também às vezes vão estar nessa situação. Então você esclarece, eu não vejo o porquê. Não há motivo para não fazer as coisas, entendeu? Então, agora, se você também está querendo pedir algo que você não tem direito, também você vai ouvir um não. Claro. Ô, Glaucia, você falou uma questão aí que outro dia uma síndica perguntou e ela estava indignada porque ela tinha que correr atrás dos orçamentos para apresentar para a seguradora. Claro. Então, e ela achava que a seguradora que tinha que fazer Não, os orçamentos. Imagina, de jeito nenhum. Se você bate seu carro, não é você que vai em 3 mecânicas para fazer orçamento? Para mandar para a seguradora, por exemplo, se você é terceiro? Não é você que tem que apresentar? A seguradora Mas é a mesma se coisa. obriga a indenizar os seus prejuízos, não fazer a gestão administrativa do seu problema. Ela não vai construir para você, até porque ela não sabe construir. Ela sabe pagar a indenização, subscrever risco e, se for o caso, pagar a indenização. Então não faz sentido esse raciocínio. Óbvio, foi bem instruída e às vezes a pessoa também não sabe, e é uma tendência natural do ser humano, quando não sabe, empurrar para o outro, né? Como é? E como a gente sabe disso? No caso da unidade, por exemplo, dos danos dessas unidades, cada um buscou os orçamentos. Né? Eu ajudei.
Então, por exemplo, pintura, né? Chamei os pintores cadastrados, pedi orçamento, eu ajudei. Mas cada unidade apresentou os orçamentos devidos. Agora, se é um dano numa área comum, o síndico é que tem que correr atrás dos orçamentos para entregar para a seguradora. É isso aí. Não tem como. Né? E aí, por isso que tem os auxiliares. Né? O escritório, às vezes, acaba sendo contratado para ajudar a organizar, porque eu também não sei, né, fazer orçamento, mas a organizar esse processo. Porque a regulação do sinistro é um processo complexo. Né? Eu diria assim, é um processo extrajudicial. Se bem feito, ele evita o processo judicial. Maravilha, maravilha. A conversa tá muito boa, pedindo bis, mas a gente tem que cumprir horário também, né? Porque o horário do doutor aqui é caro, viu, gente? Brincadeirinha, brincadeirinha. Onde é que o pessoal pode encontrar? O senhor é o escritório? O nosso escritório chama-se Kuntz Advocacia. Ele está no www.kuntz-advocacia.com.br. Pode também achar a gente no Instagram, Kuntz Advocacia. Com K, né? Com K. K-U-N-T-Z. K de que bom, né? A gente está no LinkedIn também. O meu nome mesmo, Marco Antônio Alonso Davi, no LinkedIn está lá. É só entrar em contato, qualquer coisa, a gente está à disposição. E eu agradeço muito vocês a oportunidade de vir aqui compartilhar um pouquinho do que a gente sabe. A gente é que agradece. Já sai convocado para voltar, toda né? essa aula aqui de seguros. Foi de bacana, foi muito legal e temos muita coisa ainda para falar, né, Glaucia? Com certeza. E aí, vamos embora então? Vamos embora. Até a próxima. Até a próxima. E olha, siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no YouTube, nós estamos no Deezer, nós estamos também no Spotify. É só clicar que você acha a gente, Condominicando. E aqui, a Glaucia é o Condomínio com Sossego, sabia? @com sossego condomínios. Isso aí. Um Você abraço me contrata e fica sossegado. Com certeza. E assista o Condominicando para ficar bem informado. Um abraço para vocês e até mais.